Neemias, capítulo 10, os nomes que selaram o concerto. Acabamos de, no capítulo 9, estudar que o povo, após ouvir a palavra, se alimentar da palavra por meio de Esdras e as leituras de Esdras, o povo se arrependeu, decidiu estabelecer um novo concerto. E o que aconteceu a partir de agora, no capítulo 10? É apresentado um relato de Neemias em relação aos principais, os principais líderes que se comprometeram com esse novo concerto de todo o povo em retomar a obediência, ou seja, os líderes se comprometem, olha, nós vamos liderar o povo nesse sentido, em obediência à lei de Deus. As bênçãos do Senhor, meus irmãos, são condicionais à obediência da sua lei. Sempre que nos afastamos do Senhor, a proteção do Espírito Santo se retira de nós. Nos principais trechos desse capítulo, percebemos decisões importantes, como se afastar dos povos gentílicos, interromper os casamentos com os gentios, retomar a guarda do sábado, que o povo não estava fazendo, e o sábado é o selo de Deus, não dar-se ou tomar em casamento os gentios, por causa do julgo desigual, além de uma refinada organização para o sustento das demandas do templo. Lembram que lá nos primeiros capítulos, durante a construção do muro, nós vimos um momento em que fala assim, que os levitas voltaram da campina. Então, os levitas não tinham mais sustento, porque o povo não estava seguindo a lei que Deus deu a Moisés. O levita deve cuidar do templo, cuidar da vida espiritual e ser sustentado pelos dízimos e pelas ofertas. A tribo de Levi foi escolhida para isso. E não estava acontecendo. Então, os levitas tiveram que sair da cidade para prover o seu sustento. E agora, com o retorno do concerto do povo com Deus, a retomada da guarda do sábado, o afastamento dos gentios, tirando o jugo desigual, porque eles traziam a adoração de outros deuses para dentro da cidade. Então, Jerusalém agora passa por uma purificação espiritual. E ter os levitas como líderes espirituais é muito importante. No versículo 28, na minha Bíblia, na minha versão Almeida Revisada, diz assim: o resto do povo, versículo 28, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, destaque agora, e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com suas mulheres, filhos e filhas, todos os tinham saber e entendimento, porque estavam instruídos na palavra. Versículo 29. Firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento, sob pena de maldição, que andariam na lei de Deus. Os nobres que estavam oprimindo o povo, arrancando terra do povo, impostos, empréstimos, sob pena de maldição, que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e estatutos. Versículo 30. Que não dariam as suas filhas em casamento aos povos de outras terras, nem escolheriam filhas deles para casar com os seus, julgo desigual. Que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou cereal para vender no dia de sábado, não comprariam deles no sábado e nem nos dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. E aí, termina o versículo 39, com a seguinte frase: não abandonaremos o templo do nosso Deus. Porque Neemias determina o seguinte, no versículo 39, que os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas, não mais levar ofertas para os nobres,
Não, levar ofertas para o templo para sustentar os trabalhadores do templo. Ofertas de cereal, azeite, encher os depósitos do templo, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram, também os porteiros, os cantores. Temos que prover o sustento daqueles que são a nossa liderança espiritual. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. Que lindo, né? Esse capítulo 10, os nomes daqueles que selaram o concerto. Sugiro que leia o capítulo e veja quão interessante e importante quando somos confrontados com a palavra de Deus, somos obrigados a fazer escolhas. Meu irmão, você não está longe demais. Clame ao Espírito Santo, volte a Jesus, estude a palavra, seja obediente, fiel, para receber os benefícios do Senhor, as bênçãos do Senhor, e tome a sua decisão hoje. Jesus está voltando. Nos encontramos no capítulo 11.